Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2021, quarta-feira, o dia que o Senhor preparou, profetizou, estabeleceu, manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Porque eu sempre falo no passado, né? Deus planejou, Deus projetou, Deus manifestou, porque o Senhor sempre está à frente, né? E você percebe isso lá no livro de Gênesis, quando você percebe que o Senhor sempre está um período à frente, entre aspas, né? Porque ele é um ser atemporal, né? Não tem tempo, não está dentro do limite de tempo, mas ele sempre está à frente, né? Então, quando era o dia da criação, você percebe que só tinha manhã e tarde. Primeiro manhã e tarde porque na obra perfeita de Deus não tem a figura da noite. A Bíblia chama isso de trevas, né? Tanto é que a Bíblia fala em Apocalipse que não haverá noite, mas o sol da justiça estará na sua plenitude naquele lugar. Então, sempre é tarde e manhã, tarde e manhã. Por que tarde e manhã e nunca manhã e tarde? Sempre tarde e manhã, porque o Senhor está na frente. É uma maneira poética, hebraica, de mostrar e demonstrar a personalidade, o caráter divino e ao mesmo tempo de como ele age. Então sempre ele estará à frente. À tarde, para ele, tarde, já está lá na frente, enquanto para nós amanhã, porque nós estamos aqui, vamos dizer assim, seguindo, né? Indo atrás de Deus, né? E Deus está na frente, então sempre é isso. Por isso que quando nós nos levantamos, como diz em Lamentações, capítulo 3, por exemplo, as misericórdias do Senhor já se renovaram, porque a nossa manhã, ela já está totalmente esquadrinhada, porque o Senhor já está no período posterior, no período da tarde, entendeu? Isso é maravilhoso, glória a Deus. Bom dia, Eva, bom dia, Carlos, Deus abençoe vocês. Raquel, Débora, Fábio, Cris, Danielzinho, bom dia, minha tia Rosália. Deus abençoe minha tia Alzira, Deus abençoe também os meus tios, meus primos, sobrinhos, netos, filhos, genros, noras, a presença, o poder de Deus. Também a Rosa Araújo. Oi, Rosa Araújo, tudo bem? Estou sempre orando pela tua casa, pela tua família, conforme você fez o pedido, tá? Estou sempre orando. Também Kátia, Raquel, Deus abençoe, o poder de Deus, o mover de Deus. Magda, Josué, Joel, seus ministérios, igrejas. Também João, Roseli, Ângela. Deus abençoe, o poder de Deus esteja sobre a tua vida. Márcia, Fábio, Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos, a presença, o poder, o mover de Deus também, a Dona Eudóxia, Deus abençoe, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, a Ema, a Dona Ana Maria também, servas do Senhor, o poder, o mover de Deus, a pastora Júlia, a glória, o mover, a presença, o poder de Deus se movendo, também os meus pais, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, o Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada casa, cada família, cada lar que vocês estão representando, né? Porque a gente ora e com certeza, como eu faço aqui, você deve fazer aí também. Ou seja, na foto da família, alguma coisa que simbolize, né? Que você está ali lembrando, colocando diante do Senhor aqueles a quem você quer bem, aqueles que lhe são caros, né? Tua casa, tua família, em nome de Jesus. Por isso, glórias ao Senhor, porque o Senhor em tudo tem sido maior, em tudo o Senhor tem feito a diferença. Como diz a palavra, com o meu Deus eu salto muralhas. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Bom, já passamos por Mateus 1, 2 e 3, biografia de Jesus. Depois, Mateus 4, saindo da biografia e entrando no seu chamado, na sua, vamos dizer assim, na sua confirmação, na sua constituição, né? E fazendo uma transição entre
o batismo de João Batista e o batismo mais tarde de Jesus, né? Depois nós entramos Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, começando com as bem-aventuranças, né? Depois Mateus capítulo 8, Jesus saindo a campo com seus discípulos, né? Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 10, a palavra do Senhor se movendo e trazendo agora a convocação, o chamado, não agora mais de Jesus, nem tampouco de João Batista, mas dos seus discípulos, que seriam mais tarde, né, enviados, né? E o envio, né, apóstolo, né? Apóstolo e missionário são... no grego, são palavras sinônimas, né? O que significa apóstolo? Apóstolo significa ser enviado, né? Apóstolo significa fundamento, aquele que vai levar o fundamento, a palavra, a base da fé, né? Estabelecida sobre a palavra de Deus. E aí, saindo do chamado, o Senhor ainda está falando do chamado, mas agora de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais doutrinária, né? O Senhor Jesus fortalece esses fundamentos doutrinários agora no capítulo 11. Vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12, ele está falando de chamado lá no capítulo 10, aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, o Senhor Jesus os chama, o Senhor Jesus os, né, convoca, ao mesmo tempo ele já os exorta, ensinando o que significaria aquele chamado, porque é aquilo que eu escrevi ontem, né? Quando eu pus o chamado daquilo que eu ministrei ontem, eu falei assim, chamado, né? E eu escrevi assim, aceitação e rejeição, né? Chamado, aceitação e rejeição. E depois eu coloquei, né? Efeitos colaterais, ou seja, resultados que são marginais, mas que acontecem, que é rejeição, que é uma série de coisas. E então o Senhor coloca os seus discípulos de maneira consciente como aqueles que seguiriam a Jesus Cristo, o seu mestre, o seu rabino, e a partir dali o Senhor Jesus começa o quê? O Senhor Jesus começa a doutrinar, vamos chamar assim, esse momento ainda, e por causa disso ele novamente traz em evidência, em destaque, por causa da pergunta dos discípulos de João Batista, ele traz em destaque o ministério de João Batista, não apenas agora, como ele fez do batismo, mas muito mais do que isso, e ele fala do perfil, do caráter, daquele que se posiciona favoravelmente ao seu chamado, né? E ele se utiliza do exemplo do próprio João Batista. Então, capítulo 11 de Mateus é um texto maravilhoso, muito importante, com bases, com fundamentos profundos na palavra do Senhor e principalmente sobre esse perfil, né, daquele que é chamado, daquele que é convocado, daquele que é constituído. Então Jesus continua, por assim dizer, no mesmo tema do capítulo 10. Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte: E seus 12 discípulos partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Por quê? Veja só a preocupação de Jesus e como Jesus faz isso de maneira muito pedagógica. Bom, agora que eu chamei vocês, agora eu vou passar pelas regiões onde vocês, né, têm o seu endereço fixo. Por que isso? Qual a razão? É exatamente o Senhor nos ensinando de como deve ser a nossa dinâmica, né? A nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Em primeiro lugar, partindo do posto, né, central, que é a nossa própria casa, é a nossa família nuclear. Aí você vai falar assim, mas o próprio Jesus teve perseguição dos seus familiares, né? O próprio Senhor Jesus
em dado momento aqui, que a gente já leu, os seus familiares queriam até interditar, né? Hoje a gente fala interditar, né? Queriam interditar Jesus, porque Jesus, aos olhos deles, no entendimento deles, Jesus estava descompassado. Ele havia perdido o meridiano do seu emocional. Então, mas mesmo assim, Jesus insiste, agora com os discípulos, em começar o ministério realmente da propagação do seu reino nas cidades, né, vamos chamar assim, da casa dos seus discípulos. Por isso que eu acho esse Mateus capítulo 11, versículo 1, muito importante para nós, porque ele fala muito sobre a nossa postura. E eu quero trazer aqui um testemunho pessoal. Não estou falando de ninguém nem de igreja, estou falando de mim. Eu sempre pontuo isso para você, porque uma coisa é eu falar do outro, outra coisa é eu falar de mim. Eu prefiro sempre falar de mim. Miserável homem que sou. Então, em um dos momentos que eu pertenci ao ministério, que eu só tive alegrias, momentos maravilhosos, de milagres, assim, foram décadas maravilhosas. Mas num dado momento, nós tivemos um problema de um acidente, né? Em uma das igrejas que eu não estava lá, mas eu fazia parte do ministério, né? E aí aconteceu esse acidente e resultado desse acidente, houveram muitas pessoas, muitas não, algumas pessoas, estou corrigindo, algumas pessoas que foram para os hospitais ao redor daquela igreja. E eu fui visitar essas pessoas e eu escolhi alguns, aquela época, naquela minha liderança, eu dividi com algumas pessoas, né, para que nós estivéssemos visitando, estivéssemos juntos com os familiares e dando toda a assistência. Claro que tivemos muitos dissabores por causa disso, porque uma boa parte dos familiares, pelo menos daqueles que estavam lá, que eu tive acesso, uma boa parte dos familiares não tinha um conhecimento da igreja, né? Por uma série de razões que não vem ao caso, mas não tinha conhecimento da igreja. Mas alguns eram jovens. Esses jovens faziam parte da igreja e alguns deles eu percebia que era parte assim proativa na igreja, né? Eram pessoas, né? Mas naquele momento, e um dos momentos ali muito difíceis, pelo menos no começo, na primeira semana, nos primeiros dias, algumas dessas pessoas não estavam passando muito bem, estavam em situações um pouco mais assim delicadas, vamos chamar assim. E uma dessas pessoas era uma moça. E eu ia lá no hospital e tal, e comecei a ir a todo momento, ficava ali orando e clamando, né? Obviamente, eu como sacerdote, eu poderia entrar de acordo com a Constituição brasileira, né? Capelão, então eu poderia entrar naquele lugar, naquele recinto, mesmo sendo em locais que geralmente você não tem a visitação regular, mas eu mesmo assim entrava. E eu comecei a visitar aquela moça, orar, e ela estava desacordada nos primeiros dias e tal. E aí eu desci na recepção e vi aquela família e percebi que, pelo que eles estavam conversando, que poderia ser familiar daquela moça. E aí, quando eu fui me aproximando e fui percebendo, pela narrativa, pelas conversas, que era realmente. E cadê a igreja e tal que eu estou procurando? Aí eu me apresentei, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou o Rubens, representante dessa igreja, tal, a senhora está querendo falar? No que eu falei para ela, na frente de todo mundo, na recepção, ela arrumou a mão, mas me deu um tapa na cara, mas um tapa assim, sabe, que fez um barulhão e ficou a marca assim no meu rosto, dos 5 dedos no meu rosto, e eu levei um tapa bem dado mesmo. Mãe, naquela situação desesperadora, de repente, eu me apresento como representante
oficialmente falando, daquela igreja, foi comigo mesmo. Eu levei um tapa. Mas aquele tapa foi para mim muito importante. Por quê? Olha só o que eu estou falando. Mas aquele tapa foi muito importante porque eu percebi o quão distante estava, por exemplo, e eu estou usando de exemplo, o quanto estava distante aquela moça, o que ela fazia, o seu ministério, a sua vida enquanto serva de Deus, enquanto membro daquela igreja, o quanto estava distante dos seus familiares. E aí eu ouvi, e eu ouvi barbáries, né, assim, todas as barbaridades todas ali. Mas, para resumir, eu percebi o quanto Jesus, ele resolveu esse problema começando do começo, primeiro da família. Ainda que houvesse uma rejeição, porque ele próprio foi rejeitado à primeira vista, num primeiro momento no seu ministério, mas isso era necessário fazer, né? Então nós, servos de Deus, precisamos sempre começar pelo começo. Por quê? Porque é muito mais importante nós colocarmos de maneira concreta, de uma maneira exposta quem nós somos, a quem nós pertencemos e o que nós pretendemos fazer com isso tudo. Porque haja rejeição ou não, isso pertence ao Senhor, está no controle dele. Mas nós fazemos isso exatamente para que tenhamos a oportunidade, o espaço, se for possível, de nós expressarmos a nossa fé. Então, não expressarmos a fé como quem vai pregar, vai falar um texto bíblico. Não, mas de quem vai viver o Evangelho. A questão toda e daí a diferença daquilo que nós entendemos como chamado, e muitas vezes, sem querer, e daquilo que diz a palavra sobre chamado. Por isso que o Senhor pontua muito bem, nós lemos aí quase 5 dias a respeito, de que o chamado é chamados para sermos santos, chamados para buscarmos cotidianamente, sermos cada vez mais próximos da imagem de Jesus Cristo, o nosso gabarito, o nosso modelo, né? a nossa forma perfeita, Jesus Cristo. Então nós devemos buscar para que haja na nossa vida a expressão máxima do reino dos céus. Havendo esse cuidado, havendo essa profundidade na nossa vida, é importante, porque para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente, e na maioria das vezes muito importante, a começar da nossa família nuclear. Família nuclear, você sabe, né? Pai, mãe, ou então o marido, a esposa, os filhos, os pais, aqueles, né, que fazem parte da nossa casa. E estendendo, como diz a Bíblia em Isaías, estendendo as estacas da tenda. Por quê? Porque você, por mais que haja rejeição, por mais que haja algum tipo de bullying, porque você vai expressar a tua fé, sempre falando o seguinte: primeiro vivendo, depois falando. Não é o contrário, falar para depois viver, não. Primeiro viver para depois falar. Então eu preciso expressar a partir da minha própria vida, não da minha narrativa, mas da minha mudança, da minha transformação, o que é muito mais difícil e o que é muito mais sério, mas também é muito mais profundo e é muito mais assertivo, é muito mais eficaz. Alguém já disse no passado que nós devemos sempre viver o Evangelho e, se for necessário, falarmos alguma coisa. Então, a partir da nossa vida. É o que Jesus deixa destacado muito bem claro, Mateus capítulo 8 e Mateus capítulo 9.
Ele primeiro, ele ensina como mestre, ele traz, vamos dizer, o conceito, ele traz a carta magna, a constituição do seu reino. Depois, imediatamente depois, ele já vai às ruas. Ele já vai no estudo de campo para mostrar e demonstrar para os seus discípulos que aquela palavra não é apenas o ensino. Tanto é que o próprio povo se admirava de Jesus, diz a Bíblia, porque ele falava de como alguém que tinha autoridade. Por que tinha alguma autoridade? Porque ele vivia o que falava. Porque a sua expressão, a sua narrativa, era tão somente o resultado da sua própria vida. Então, Mateus capítulo 11, versículo 1, logo, imediatamente depois da santa convocação ou do chamado dos discípulos, ele já começa no ministério como? Passando pelas cidades deles. Está escrito aqui em Mateus capítulo 11, versículo 1. Por quê? Vamos começar do começo. Pela casa de vocês. Pela região de vocês. Não importa o resultado. O resultado, gente, sempre vai pertencer a Deus. Mas a minha postura, a Bíblia diz tão somente tomar posição. Eu só tenho tão somente que tomar posição em cima daquilo que é o parâmetro, né, modelo do reino dos céus aqui na terra. Então é exatamente isso que eu estou deixando muito bem claro. Por quê? Porque eu percebi naquela ocasião que eu estava contando a minha própria experiência, que as pessoas eram maravilhosas, maravilhosas. Pessoas, aliás, essa menina, né, depois foi curada completamente, saiu daquele momento mais delicado, foi tudo bem, graças a Deus. Então, eu estou falando para você, porque você percebe, eu vou voltar ao exemplo da família. Para aquela família, a ausência daquela moça, de maneira regular, aos finais de semana, e alguns dias da semana à noite, porque ela ia para a igreja, na cabeça deles, ela estava indo, tanto fazia, ou para a igreja ou para qualquer outro lugar. Por quê? Porque não havia uma conexão entre aquilo que ela fazia e aquilo que os seus familiares, vamos dizer, sabiam que ela fazia. Daí toda a situação, uma dificuldade. Por quê? Porque eu aprendi muito naquele momento do que significa você ensinar e andar com a pessoa, ver quem ela é, se prontificar até a viver com aquela pessoa, de alguma maneira, por algum evento, alguma situação, estar com aquela pessoa junto aos seus, aqueles que lhes são caros, seus familiares, os seus queridos, exatamente para que não haja, né, eu estou dando exemplo que é extremo, mas para que não haja essas circunstâncias, esses constrangimentos, né? Por quê? Porque a pessoa ela ficava preocupada e com razão, com responsabilidade, né? Servir ao Senhor e estar ali de maneira regular, de maneira disciplinada, de maneira responsável, mas não poderia fazer uma coisa e esquecer da outra. Pelo contrário, fazer aquilo seria o resultado, a extensão do que ela já estaria fazendo em casa, na sua família. Então Jesus, ele mostra muito bem claro. Por mais que se fale e que as pessoas pregam a respeito que Jesus não pôde fazer milagres na sua região onde ele morava, onde ele passou boa parte da sua infância, né? Que era na Galileia e tal, naquela região, Nazaré. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele não pôde fazer os milagres que ele fez em outras regiões por causa da incredulidade dos corações. Mas que ele esteve lá, ele esteve. Mas que ele passou por toda a região, ele passou.
mas que ele deixou muito bem claro quem ele era, ele deixou. Se houve aceitação ou não, é aquilo que eu falei nesses dias. Se houve aceitação ou houve rejeição, se houveram efeitos colaterais, resultados negativos ou positivos, aí é de cada um e pertence sempre ao Senhor toda essa aferição. Mas que ele fez de maneira muito administrada, de uma maneira muito profunda, a começar do seu ambiente familiar, dos contatos mais próximos, como dizem Marcos. Não é esse o carpinteiro? Seus irmãos e suas irmãs estão na nossa presença todos os dias? Que esse cara está pensando que é? Bom, aí o critério, a aferição, o juízo de valor pertence a cada um, mas que ele estava lá, ele estava. Então Jesus pega os seus discípulos e após haver chamado, ele teve o cuidado de passar nas cidades deles. Mas havia uma humanidade para salvar, havia todo um planeta Terra para restaurar, havia um universo para trazer o equilíbrio novamente, havia tantas coisas para fazer, mas Jesus, ele fez de maneira muito assim, né? Muito criteriosa. Primeiro, as casas, as famílias, as cidades dos discípulos, e daí ele foi expandindo, né, o seu ministério, e por causa disso até, se você perceber, Jesus não andou muito. Jesus não saiu muito além de, sei lá, 30, 40 quilômetros, não foi mais que isso. Em todo o seu ministério, em toda a sua vida ministerial, ele teve esse cuidado. Ah, mas era uma região de depressão geográfica, era uma região que não tinha recurso, era uma região, às vezes, até esquecida pelo próprio Império Romano, se não fosse as intifadas, o terrorismo doméstico, né? Se não fosse isso, passaria desapercebida do Império Romano. Mas Jesus começou do começo. Começou com fundamento. Começou com critério de obedecer, servir ao Senhor na sua totalidade, na sua perfeição. O restante da distribuição da palavra, da pregação do Evangelho, e que chega até nós, 2000 e poucos anos depois, claro, pertence ao controle do Senhor, do Elohim. Mas ele, na sua posição, no seu ministério, que estava homem naquele momento, ele cumpriu. Família, casa, conhecidos, cidades, e depois expandindo. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus ela é perfeita. E ela fala muito para nós sobre tudo isso. De quem nós somos. Na nossa casa, na nossa família nuclear. Isso é muito importante. Se haverá rejeição ou não, o próprio Jesus disse anteriormente, né, em Mateus capítulo 10, que haveria. Algumas pessoas teríamos, ou tiveram, ou terão sempre, que será momentâneo, né? Porque não está acreditando direito, porque não está conhecendo direito, está ainda caindo a ficha. Mas outros, alguns não. Serão, né, oponentes contumaz. Mas isso não significa que não houvesse todo o investimento pessoal, de responsabilidade, desses pregadores, desses discípulos, em relação às suas casas, suas famílias, seus lares, suas famílias nucleares. Isso foi muito importante e fez total diferença. Depois no versículo 2 diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E amanhã a gente conversa mais a respeito, mas eu acho isso muito importante, porque o nosso maior ministério, presta atenção,
Primeiro, santidade. Saindo daqui para fora, não daqui. Eu não tenho que ter atividade, eu tenho que ser, eu não tenho que fazer. Não tenho que estar, eu tenho que ser. O reino dos céus precisa estar totalmente enraizado na minha maneira de ser. Segundo, a partir daí, aqueles que estão ao meu redor, os meus amados, né? Aqueles que eu tenho, eu chamo de família nuclear, para depois, nunca começando de lá, sempre começando daqui. Se for até lá, será o resultado, pertence ao Senhor. Mas aqui, a responsabilidade é minha. E nós temos que orar, porque eu aprendi naquele momento que isso faz total diferença. E muitos de nós, até sem querer, achamos que por causa do bullying, daquilo que nós temos na nossa casa, na nossa família, nós deixamos de manifestar o reino pelos nossos procedimentos. Lembre aquilo que Pedro dá de exemplo da esposa, né? O que Pedro fala? Eu vou até ler esse texto para terminar. Está em Pedro, na carta Petrina, né? Carta Petrina, as epístolas de Pedro. Diz assim: 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, é um texto assim, maravilhoso, e demonstra muito o que significa a vontade de Deus a respeito disso. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Que palavra maravilhosa! Como que alguém que é submisso ao outro possa expressar o reino do céu sem palavra? Mas como diz Pedro, pelo seu honesto proceder, ou seja, pela sua vida em verdade. E a verdade do Senhor é tão intensa, tão maravilhosa e tão especial, que sem palavras ela possa ganhar o seu esposo. É assim que nós temos que ver o nosso chamado e o nosso ministério. Primeiro, ser santo. Segundo, viver a nossa santidade à flor da nossa pele. Terceiro, aqueles que estão na nossa convivência diária, cotidiana, regular, anual, familiar, possam ao menos saber a que reino você representa. Se eles aceitam ou não, se acreditam ou não, é um detalhe. Mas o nosso, como diz a palavra aqui, essas pessoas, ao observarem o nosso honesto comportamento cheio de amor, eles possam ser ganho sem palavras algumas, sem palavra alguma, por meio do nosso procedimento, do nosso honesto procedimento. Isso é maravilhoso. Essa é a palavra de Deus. É por isso que eu amo a palavra de Deus, é por isso que a palavra de Deus fala, ensina, exorta, edifica. Ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Sempre lembrando que resultado não entra na conta de Deus, porque o resultado sempre vai pertencer a Ele. Cabe a nós fazermos a obra. Resultado não pertence a nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, por tudo aquilo que ela ensina, ela fala, ela exorta, ela edifica, ela consola, ela conforta, ela faz com que nós pensemos, ela faz com que nós possamos avaliar, ela faz com que nós possamos, ó Deus, estabelecer um juízo de valor sobre as nossas vidas
de maneira introspectiva, de maneira interna, poderosa, profunda. Por isso fala ao nosso coração a todo momento, que o teu Santo Espírito encontre um ambiente para nos capacitar, nos ensinar, nos convencer, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Senhor, derrama-te sobre cada família aqui, em nome de Jesus. Cada servo teu que está aqui, cada serva tua, seus familiares, nossos idosos, nossos avós, pais, marido, esposa, tios, sobrinhos, netos, filhos, derrama-te, ó Deus, trazendo cura, saúde. Visita, Senhor, as nossas artérias, as nossas veias, o nosso coração, fígado, rins. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo, ó Deus, todo e qualquer tipo de situação de enfermidade e declaro o poder da vida, o mover da cura, da saúde se derramando sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre os teus órgãos, ouvidos, olhos, recebam a vida, pulmões, recebam a vida, recebam o poder da saúde, a manifestação do Jeová Rafá, a plenitude e a graça do Senhor em nome de Jesus. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país. São mais de 220 mil famílias enlutadas por causa da Covid-19. Tem misericórdia, Deus, de poder, tem misericórdia, fortalece esses organismos, visita, Senhor, esses homens, essas mulheres, essas pessoas pelo Brasil inteiro, que estão acometidas, que estão nos hospitais, nos centros de tratamento, nas UTIs. Deus de maravilhas, as tuas águas curadoras se derramem, e o Senhor possa nos perdoar do nosso pecado, da nossa transgressão, da nossa iniquidade. O Senhor nos liberte, o Senhor tenha misericórdia, compaixão da nossa terra. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso país. Move-te, ó Deus, para que esse evangelho, segundo Jesus Cristo, possa ser vivido, possa ser exercitado e examinado por aqueles que estão ao nosso redor e serem atraídos pelo Senhor Jesus por causa daquilo que vivemos e daquilo, ó Deus, que sentimos e daquilo, ó Deus, que pensamos e daquilo, por último, que falamos. Por isso, ó Senhor, que esse evangelho se derrame poderosamente e nós vivamos a flor da nossa pele, a manifestação do Elohim, da Trindade manifesta, porque somos a habitação da Trindade, o Elohim, o Deus vivo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que ninguém te possa resistir, porque você carrega o amor do Deus vivo e nada pode te separar desse amor, nem o passado, nem presente, nem futuro, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nada pode te separar do amor de Deus em Jesus Cristo, que está completamente transbordante sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, você tenha uma quarta-feira maravilhosa e até amanhã, quinta-feira às 10 horas da manhã. Fique na paz, tchau, tchau.